Olá, meus caros, eu sou o professor Rafael De Lázari, da disciplina de Direito Constitucional, e na nossa aula de hoje, que nós estamos trabalhando aqui, analisando esmiuçadamente as questões pertinentes ao processo legislativo, eu gostaria de discorrer com vocês a respeito de procedimento em medida provisória, um tema que derruba muitos candidatos, porque os parágrafos do artigo 62 da Constituição, eles estão um tanto confusos na maneira como estão dispostos, bem como a sua redação acaba dando aso a algumas interpretações dúbias por parte do estudante de direito, ok? Valeu lembrar, tá? Eu não vou trabalhar a respeito de medidas provisórias em matéria tributária, lá o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, porque é uma matéria, obviamente, estudada pelo âmbito do direito tributário, envolve alguns princípios constitucionais tributários e, para a gente poupar o nosso estudo e maximizar o tempo, eu não vou invadir a esfera de atribuições de outro professor. Olha só, meus caros, artigo 62 da Constituição, parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvados os dispostos nos parágrafos 11 e 12, perderão a eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Meus caros, eu preciso que vocês tenham uma informação em mente. Antes da emenda constitucional número 32/2001, o prazo de uma medida provisória era 30 dias, aí você prorrogava por mais 30, e prorrogava por mais 30, e prorrogava por mais 30, e a questão ia se seguindo sucessivamente. Já trabalhei isso com vocês oportunamente. Após a emenda constitucional número 32/2001, você tem que trabalhar no prazo de medida provisória 60 mais 60. Eu falei já para vocês que esse 60 mais 60 não significa necessariamente 120 dias, porque o prazo se suspende durante os períodos de recesso parlamentar, seja naquele período que acontece lá no meio do ano, seja no final do ano. Sugiro que você dê uma lida no artigo 57 da Constituição Federal, ok? De toda maneira, qual que é o prazo de vigência de uma MP? 60 dias. Se não for convertida, se não for apreciada, se o Congresso não se manifestar acerca dessa medida provisória, prorroga-se automaticamente por mais 60 dias. É o que se extrai da leitura do artigo 62 da Constituição Federal. Entretanto, vejam bem, a partir do 45º dia, nós devemos falar no chamado regime de urgência. A medida provisória entra em regime de urgência, trancando a pauta das votações. Medida provisória, a partir do 45º dia, entra em regime de urgência, trancando a pauta das votações. Valendo lembrar, tá? Ela tranca a pauta da casa em que estiver. A medida provisória tranca a pauta da casa em que estiver. Logo, se a medida provisória estiver na Câmara, não vai trancar a pauta do Senado. A respeito desse tema, chamo sua atenção a respeito do posicionamento já criado lá pelo Michel Temer, posicionamento um tanto antigo, entretanto, até hoje, carente de decisão definitiva. De toda maneira, o que o Michel Temer tentou fazer? O Michel Temer, para ele, como na época você tinha o governo governando foi até paradoxal, mas o governo legislando por medida provisória e trancando a pauta de deliberações do Poder Legislativo, ele adotou o seguinte posicionamento: olha, medida provisória só trancaria matérias residuais, não trancaria matérias que são não trancaria outras matérias que não podem ser objeto de medida provisória, ou seja, proposta de emenda à Constituição, lei complementar, resoluções, decretos legislativos, essas espécies você não trancaria a pauta para a medida provisória. Você só trancaria a pauta para a medida provisória para aquilo que ela pode ser objeto, como, por exemplo, matérias tradicionalmente disciplinadas por lei ordinária. Nós temos um mandado de segurança contra esse entendimento, mandado de segurança número 27.931. Anotem aí. Mandado de segurança 27.931, até a data que nós estamos gravando essa aula, não há uma decisão em torno desse mandado de segurança, mas é um mandado de segurança contra o entendimento do Michel Temer. Michel Temer, na época, ele era presidente da Câmara, não lembro se ele era presidente do Senado ou da Câmara, creio que ele era presidente da Câmara. Vamos lá, vamos prosseguir. Parágrafo 4º, o prazo a que se refere o parágrafo 3º, conta-se da publicação da medida provisória. Daí que vem a crítica em torno da medida provisória, em relação ao processo legislativo. Toda essa discussão em torno da medida provisória vai se dar com ela valendo, digamos assim, com a bola rolando. Você vai analisar se ela vai ser convertida em lei, se ela não vai ser convertida em lei, se ela vai perder a sua eficácia durante o prazo de vigência da medida provisória. Exatamente porque ela passa a valer exatamente da sua publicação. Ok, meus caros? Valendo lembrar, tá? Deixa eu já falar isso de antemão. Olha só, o chamado efeito ex tunc da medida provisória. Efeito ex tunc da medida provisória. Olha só, as medidas provisórias, ressalvado o disposto no parágrafo 11 e 12, perderão eficácia desde quando?
desde a sua edição, meus caros, desde a sua edição, chamado efeito ex tunc da medida provisória. Digamos assim, é como se a medida provisória não tivesse existido se ela não for, se ela perder a sua eficácia, ressalvado, obviamente, essas hipóteses que nós vamos trabalhar oportunamente. Vamos lá. Parágrafo 4º, o prazo a que se refere ao parágrafo 3º, contra da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. É aquilo que eu falei para vocês. Medida provisória vale por mais 60, vale por 60, prorrogável por mais 60. Só que essa é uma conta inexata, porque não necessariamente 60 mais 60 vai ser igual a 120, exatamente por causa desta suspensão da contagem do prazo durante o período de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5º, a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Parágrafo 6º, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados da sua publicação, é o sobrestamento da pauta de votações, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Meus caros, muita atenção em relação... Deixa eu chegar aqui, deixa eu ir no parágrafo 9º. Olha só, para a gente interpretar conjuntamente com o parágrafo 5º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Meus caros, o artigo 62, parágrafo 9º, traz a necessidade de uma comissão mista. Essa comissão mista, ela vai emitir um parecer, valendo lembrar que esse parecer emitido pela comissão mista é um parecer meramente opinativo. E o que essa comissão vai fazer? Olha, ela vai analisar a questão da relevância e urgência, isto é, vai analisar os pressupostos constitucionais da medida e vai analisar também a viabilidade, a factibilidade financeira da medida. Isto é, antes mesmo da medida provisória seguir para o plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional, você nomeia uma comissão mista para que essa comissão mista faça essa análise dos pressupostos constitucionais, faça essa análise da própria questão financeira e orçamentária. Ok, meus caros? Aí sim, só depois que você vai mandar essa medida provisória para votação em cada uma das casas legislativas. Valendo lembrar, os plenários das casas legislativas também vão analisar os pressupostos constitucionais, também vão analisar os pressupostos financeiros, se aquela medida provisória, ela cabe no bolso, ok? Vamos voltar aqui. Vou ler de novo para vocês. Olha só por que é problemático a leitura desse artigo 62. Você não consegue ler o artigo 62 em sequência, meus caros, os parágrafos de sequência. Olha só, eu estava no parágrafo 5º e eu tive que pular, eu estava no parágrafo 5º e tive que pular para o parágrafo 9º. Exatamente por isso que o candidato acaba sendo derrubado. Olha lá, vou ler de novo. A deliberação das casas, de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. É exatamente a comissão mista que é trabalhada lá no parágrafo 9º. Ou seja, você tem que dar um salto do parágrafo 5º para o parágrafo 9º para entender essa parte final do parágrafo 5º, ok? Vamos para a leitura, parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, aí nós estamos falando de sobrestamento da pauta, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Exatamente isso, meus caros. Medida provisória vale por 60 dias, prorrogável por mais 60. No 45º dia, tranca a pauta de votações para que a medida provisória seja apreciada. Do 45º dia ao 60º dia, não conseguiu ainda resolver as questões pertinentes à medida provisória, ela se prorroga automaticamente por mais 60 dias. Parágrafo 4º, parágrafo 7º, prorrogar-se-á uma vez por igual período a vigência das medidas provisórias que, no prazo de 60 dias, contado sua publicação, não tiver encerrado sua votação nas duas casas do Congresso Nacional, exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. Parágrafo 8º, as medidas provisórias terão sua votação iniciada nas câmaras dos deputados. Falei isso para vocês oportunamente quando a gente estuda a respeito da onde começa o processo legislativo. Como majoritária regra no nosso ordenamento, o processo legislativo começa na Câmara dos Deputados, uma opção do Constituinte. Ou seja, para você estudar
a casa que se inicia o processo legislativo, eu sempre aconselho vocês a aguardarem as opções, as hipóteses que são de iniciativa dos senadores ou das suas comissões, em que o processo vai começar no Senado. Afora essas hipóteses, meus caros, vai começar na Câmara dos Deputados. Muito cuidado, ok? Fica essa dica para vocês. Parágrafo 9º vai tratar exatamente da comissão mista, que eu acabei de falar com vocês, não vou ler de novo. Parágrafo 10. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia no decurso do tempo. Olha só, meus caros, veda-se a reedição na mesma sessão legislativa. Nada impede que a medida provisória seja reapresentada, seja reeditada na sessão legislativa seguinte. Olha só, esse parágrafo 10, ele traz uma vedação, mas ele traz uma autorização implícita. Você veda na sessão legislativa atual, mas você acaba autorizando, por falta de proibição, na sessão legislativa seguinte. Parágrafo 11, não editado o decreto legislativo. Aqui se refere o parágrafo 3º. Até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão regidas. Meus caros, um dispositivo absolutamente questionável pela doutrina, redação dúbia, porque eu acabei de falar para vocês, olha só, olha como você deve ler o artigo 62, parágrafo 2º, o artigo 62 da Constituição. Acabei de falar para vocês, olha só, a medida provisória tem eficácia ex tunc, ela vai perder a sua eficácia desde a sua edição, é como se a medida provisória não tivesse existido. Aí você fala, não, tudo bem, então tudo que foi praticado durante a fase da medida provisória não teve regulamentação, perde eficácia. Aí você tem o parágrafo 11, que acaba derrubando o aluno. Por quê? O decreto legislativo deve ser editado em até 60 dias depois da rejeição da medida provisória, depois que a medida provisória perdeu eficácia. Olha só, nada obstante, se esse decreto não for editado, os atos que foram praticados, os atos decorrentes, as relações constituídas durante a vigência da medida provisória vão ser conservados no tempo. Olha só, você vai ter um prazo de 60 dias para editar o decreto. Não editou o decreto? Você conserva. Olha que meus caros, olha que dispositivo perigoso para derrubar o candidato. A medida provisória tem o efeito ex tunc, é como se ela tivesse perdido sua eficácia, é como se ela nunca tivesse existido, mas se o decreto não for editado, os atos praticados durante a vigência da medida provisória serão mantidos a sua vigência, a sua eficácia. Ou seja, é um efeito ex tunc, mas nem tanto. Seria dizer mais ou menos isso para vocês tentarem entender essa questão, esse aparente conflito. Ok, meus caros? Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Outro dispositivo absolutamente questionável, Olha só, nós estamos trabalhando de uma hipótese que houve alteração do projeto de lei, convertendo, alterando o texto original da medida provisória. Olha só, o Legislativo analisou a medida provisória, decidiu que o texto contido na medida provisória não é o texto válido, ou seja, promoveu uma alteração, só que enquanto essa alteração seguir o devido processo legislativo, o texto da medida provisória vai continuar valendo. Ou seja, nada obstante a medida provisória valha de imediato, após o Congresso fazer uma análise desse texto da medida provisória, enquanto essa análise alteradora for seguir o devido processo legislativo, que aí você deve seguir o devido processo legal, devido processo legislativo, enquanto isso estiver em jogo, a medida provisória vai ficar integralmente em vigor, ou seja, você vai ter um texto integralmente em vigor que já foi repudiado no âmbito do Congresso Nacional. Ok, meus caros? Quais são as opções que o Congresso pode fazer em relação à medida provisória? Primeira opção é a aprovação sem alteração. Nesse caso, o texto da medida provisória vai ser publicado no Diário Oficial da União. Uma outra hipótese é a aprovação com alteração, isso é possível você apresentar emendas ao texto da medida provisória. Nesse caso, o projeto de lei de conversão vai ser encaminhado ao chefe do Poder Executivo para que promova a sanção ou veto. Aí, no caso, você vai aplicar o parágrafo 12 da Constituição Federal, do artigo 62 da Constituição, ou então a hipótese de não apreciação, que é a situação do artigo 62, parágrafo 3º, que eu já trabalhei com vocês. Ok, meus caros? Muita atenção com esse parágrafo 12 e esse parágrafo 11. A doutrina questiona muito eles por trazer verdadeiras aberrações legislativas. Vamos lá para uma questão. Suponha a edição de medida provisória,
alterando a lei de diretrizes orçamentárias. Passados 50 dias da publicação da medida provisória, sem que tenha sido definitivamente apreciada pelo Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados determinou o sobrestamento de todas as demais deliberações legislativas em trâmite naquela casa, até que se ultimasse a votação da medida provisória, que acabou sendo rejeitado pela Câmara dos Deputados 70 dias após sua publicação. Considero o texto constitucional, considerando o texto constitucional, considere. Número 1, a medida provisória não poderia versar sobre diretrizes orçamentárias por expresso vedação constitucional, exatamente, isso aqui está correto. Diretrizes orçamentárias é matéria vedada quanto à edição de medida provisória. Número 2, o sobrestamento das deliberações legislativas em trâmite perante a Câmara dos Deputados deveria ter ocorrido após 30 dias da publicação, não, é 45 dias. Número 3, a medida provisória perdeu os efeitos após 60 dias de sua publicação. Não, é perfeitamente possível que ela se prorrogue automaticamente por mais 60 dias. Exatamente por isso, só está correto a alternativa D, que merece ser assinalada. Meus caros, com isso nós terminamos questões procedimentais relativas à medida provisória. Muita atenção com os parágrafos 11 e 12 do artigo 62, porque eles derrubam os candidatos e derrubam para valer. Um abraço, muito obrigado por sua compreensão e até a próxima.